Amadas e amados do Senhor, hoje é dia 14 de julho, estamos na 15ª semana do Tempo Comum e hoje a igreja celebra a memória de São Camilo de Leles. São Camilo de Leles, ele um padre que fundou a Ordem dos Ministros dos Enfermos, ou seja, padres religiosos, religiosas, com o coração voltado ao cuidado dos enfermos. Se você não conhece a história de São Camilo, dá uma pesquisada, mas sobretudo, meu irmão, minha irmã, depois você olha a imagem de São Camilo. Na imagem de São Camilo, ele cuida de um enfermo, e o enfermo é o rosto de Jesus. Quando cuidamos daqueles que sofrem, nós cuidamos do próprio Cristo que sofre. Meu irmão, minha irmã, começa agora, neste dia 14 de julho, dia de São Camilo, o programa Evangelho Diário. A palavra de Deus que é partilhada, a palavra de Deus que é força, entusiasmo para a nossa caminhada. Vamos preparar o nosso coração para escutar o Santo Evangelho de hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não, será jogada no inferno, porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amadas e amados do Senhor, estamos no capítulo 11 de Mateus, do versículo 20 ao 24. E aqui nós vemos Jesus olhando para as cidades ali, na qual ele anunciou a boa nova, anunciou o evangelho, realizou milagres. Muitos recuperaram a vista, aqueles que eram coxos voltaram a andar, surdos voltaram a escutar, leprosos foram curados. Enfim, quantas curas ele realiza nesses locais, mas ainda a dureza de coração domina a maior parte da comunidade. A dureza de coração afasta muitos ali de uma verdadeira conversão. E muitas vezes na nossa vida, na nossa caminhada de vida e fé, nós queremos um Deus mágico ou um Deus curandeiro, um Deus que realiza na nossa vida as curas que nós pedimos, os milagres, mas só para aquele momento. Nós não queremos uma vida em Deus, e isso é muito sério. Quantas pessoas que, às vezes, na hora da dor, na hora da aflição, na hora da angústia, procura o Senhor, mas depois que passa, não conserva isso no coração. É necessária a conversão diária, constante, permanente. É necessário a perseverança. É necessário um caminho cada vez mais voltado a Jesus e um caminho que se coloca nesse intuito de querer todos os dias, deixar com que o Evangelho penetre na minha história, penetre na minha vida, vai transformando, vai curando, e não só as feridas do corpo e da alma, que podem ser momentâneas, e em muitos casos são, mas aquelas feridas que às vezes são permanentes e que precisam de vigilância e de constância para que realmente sejam curadas, sanadas da nossa vida, da nossa história. Não sejamos como Betsaida, não sejamos como Corazim, não sejamos como Cafarnaum. Sejamos aqueles e aquelas que abram o coração para a graça do Senhor. E pedindo a intercessão de São Camilo de Leles, ele que é o padroeiro daqueles que estão passando por enfermidades, que as nossas enfermidades, sejam elas corporais, sejam elas espirituais, sejam todas curadas e sejam santificadas e possam ser sinal
de caminho de conversão na nossa vida. Meu irmão, minha irmã, compartilhe essa mensagem de hoje, o Evangelho Diário, desse dia 14 de julho, com a sua família, com o seu pai, com a sua mãe e principalmente com alguém que está sofrendo ou passando por uma dificuldade. E desça sobre você, meu irmão, minha irmã, a bênção. O Senhor que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço e um santo e abençoado dia.